Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do H Plus News, episódio de número 15, ano se encerrando aí, querendo ou não, pensando em vestibulares. Pensando na nossa lógica aqui do podcast para vestibulares, o ano está acabando, as notícias já começam a ficar mais difíceis de aparecer, se for uma novidade mesmo. Se for uma recorrência, ainda é possível que você fale, isso aqui já vem acontecendo durante o ano, talvez, mas coisas novas a gente sabe que já ficam mais raras de aparecerem em exames vestibulares, se acontecendo nessa altura do ano. Tá? Fica só pro próximo processo seletivo. Exato. Ou para conhecimento mesmo particular, né? Sim, com toda certeza, com toda certeza. Bom, neste frio que faz em São Paulo, a gente estava falando da variação da temperatura. Climinha ameno, né? Isso. Tranquilo. Fim de semana vai bater 30, tava 8. Exato. Antes dos 8 tava 32. Não, isso aí é um... Clima de São Paulo. Sim, uma delícia. Maravilhoso. Bom, notícias da semana, por favor. Nosso diretor que está doente, inclusive. Primeira notícia, morre sobre um acidente, o líder do grupo Wagner, o Priorin. O Priorin aí, Priorin. O Yevgeny Priorin. Ele é um cara que ousou desafiar um homem que não gosta muito de desafios, né? Ou, na verdade, um homem que, se desafiado, vai até o fim nos challengers, né? Ele é um cara que fala, não, tá, você quer? Então vamos até o fim. A brincadeira vai até a morte. Exatamente. O Vladimir Putin, desafeto declarado do Prigozhin, é um cara que não é muito conhecido no mundo por ser um cara de coração que perdoa. Ele guarda a mágoa lá no fundo do coração e fala, beleza, uma hora a gente vai conversar e acertar esse detalhe aí. Sim. E na Rússia a gente sabe que é um índice enorme, né, de opositores do governo com mortes estranhas, muitos envenenados, alguns aparecem assassinados dentro do próprio apartamento e ninguém acha culpado. Sim. E aí teve uma inovação no modelo aí que foi a queda de avião, porque isso você não vê muito na Rússia, né? Normalmente quando é um desafeto mesmo os caras vão para o veneno ali e conseguem pegar a pessoa. É uma tática que a Rússia usava desde a época da Guerra Fria. A KGB usava bastante contra os seus desafetos o envenenamento. Cianeto da vida. Eles têm uma expertise muito grande nisso. Só que, obviamente, o Prigozhin não era um cara burro, entendendo com quem ele lidava, ele devia ser muito atento a essas questões do veneno. E aí resolveram derrubar o cara do avião, que é o serviço mais rápido ali, sem bomba, sem nada. O avião simplesmente deu um problema, ninguém sabe realmente se foi um problema. A notícia é que foi um acidente, né? Existem, obviamente, acidentes. A gente não está falando que isso aqui é uma teoria da conspiração, mas é muito estranho, sendo um desafeto declarado do presidente Vladimir Putin. E o histórico? E o histórico da Rússia nessas situações, um avião do cara dá problema e cair, tá? Muita gente achou que era até uma teoria realmente conspiratória para falar que ele estava lá e depois, no fundo, o cara está em algum lugar escondido no mundo, mas não, já fizeram um exame aí, encontraram realmente por DNA restos do Prigozhin, aí a questão está encerrada ali. O grupo Wagner agora, de certa forma, perde a sua cabeça, o seu grande mentor, o cara que ajudou a organizar esse grupo, e aí ninguém sabe como vai ficar essa relação daqui para frente. O próprio grupo ainda não tem um líder claro estabelecido para falar pelo grupo, então esperar aí para ver como que essa coisa vai se desenrolar. E o grupo Wagner é um grupo de milicianos? Paramilitares, paramilitares. Né? Isso, que lutava por dinheiro, mercenário, tá? Mercenário trocando mesmo. em uma palavra mais popular, mercenário. Caras que são armados, treinamento militar e lutam por quem paga. Pagou, luta. Não tem ideologia, não tem fidelidade, pagou, tô lutando. Ficavam ali no leste da Ucrânia. Exatamente. Eles atuavam só lá? Como é que é? Normalmente, em relação à guerra, sim, estavam nessa região justamente porque a Rússia contratou para eles fazerem essa batida prioritária, essa primeira movimentação dentro da Ucrânia, era feita por eles, ou seja, é o cara que vai de linha de frente. É óbvio, você vai expor seu exército, então você pode pagar um grupo de mercenários, você põe os caras para ir na frente, e depois, quando o serviço pronto, você tira o exército e mantém esse grupo lá para manter a ordem. Então, a lógica era essa. Inclusive, o Prigozhin ganhou o desafeto do Putin quando ele foi para dentro da Rússia com suas tropas cobrar o suposto dinheiro que ele não estava recebendo. Falei assim, eu luto por grana, parceiro. Você não quer me pagar? Espera um pouquinho que a gente vai resolver isso aí. Então, supostamente, nesse momento, a Rússia não estava
pagando. Isso deu a entender para o mundo que os embargos econômicos que a Rússia vinha sofrendo com a guerra estavam dando resultado. E isso não deixou o Vladimir muito feliz, porque ele ficou exposto como um mau pagador e um cara que estava quebrado economicamente. Se ele tem as digitais dele nesse acidente aéreo aí, a gente não sabe, mas que é estranho. Se tratando de Rússia, é estranho. Ah, cara, eu acredito muito nisso. Você apostaria seu pão de queijo nisso, Kim? Oh, todos, porque é a Rússia, meu. Desde quando a história do doping das Olimpíadas de Sochi, enfim, e mortes, pessoas que matar russo até em outros países, né? Se eu não me engano, foi na Inglaterra que tinha os espiões. Um delator russo. Aí ele foi envenenado dentro do hospital. Não, assim, eles são, nesse sentido, eles têm uma expertise desde a época da Guerra Fria, com a KGB. Então, esses caras, eles usam muito bem isso. Tá? E a gente brinca na geopolítica que existe o mundo e dentro do mundo existe a Rússia, que é um mundo à parte, porque tem regras especiais, uma condição diferenciada. Então, assim, tudo que vale para o mundo na Rússia há um porém, porque ali realmente as regras são outras. E guerra da Ucrânia, enfim, isso aí é um prato cheio para os vestibulares, né? Até porque já tem enrolado há quanto tempo. Isso é certeza que vai aparecer, tá? Isso aí não é palpite, isso é certeza. E tem uma série de questões para cobrar. Dá para perguntar muita coisa. Desde a questão dos embargos, a questão da relação geopolítica da Europa com a Rússia, a questão do crescimento do avanço da OTAN, a questão dos embargos econômicos da Rússia, a questão da Rússia fechando o gás, a questão da origem dos dois países serem a mesma, e por isso a Rússia alegar que Kiev originalmente seria do povo russo. Bom, você tem um prato cheio aí. Não, isso aí vai aparecer com toda certeza, com toda certeza. Facilmente é assunto de vestibular. Fechou. Próximo assunto, próxima notícia da semana, pô. Essa também é algo que viralizou, né? Isso aí, meu, famoso midiático, né? Com Sim. Qualquer caso de doença no Brasil, normalmente a imprensa fica ali em cima, batendo na tecla. Fausto Silva estava ali nessa fila dos transplantes aí, e aí conseguiu o transplante, muita gente já alegando que ele furou fila porque é famoso, comprou, que é rico, comprou lugar, tal. Mas, na verdade, as pessoas têm que entender que existe um ranqueamento e que quando você entra na fila, você não vai necessariamente ficar na mesma posição da fila, porque depende da gravidade. Você pode agravar a sua doença nesse processo enquanto você está na fila e você passa a ter relatórios novos e passa a ser prioritário. Ou seja, eu preciso de um coração novo, mas eu não tenho nenhuma urgência, porque eu não corro um risco de vida, claro. Eu tô em casa, tô lá para trás na fila. Tô lá para trás na fila. Pô, tô no hospital, em UTI, eu realmente não devo durar mais que uma semana. Então você vai furar todo mundo que tá na sua frente e vai passar a ser um dos prioritários ali. E lembrando que ele foi o segundo lugar, porque o coração que foi dado para ele foi destinado ao paciente que estava primeiro na fila, que recusou, que o grupo médico desse paciente achou que não era interessante, que preferia esperar. E aí passou para o Fausto Silva, que acabou se beneficiando com esse coração, né? Sim, ainda tem compatibilidade sanguínea. Sim, tem. Se eu não me engano, ele era do tipo B. Aí tem uma série de questões, distância geográfica do órgão. Exato, tem que chegar num prazo curto ali, se não me engano, são até 6 horas só de transporte para ser viabilizado o transplante. Tem a questão da compatibilidade física, né? Sim, porque o tem que ser um tamanho cara também. mais ou menos tamanho e peso para o coração comportar. Você não pode pegar o coração de uma criança e colocar num cara como Fausto Silva, porque não vai dar resultado nenhum. Então, isso tudo é uma situação que dificulta mais esse encaixe. É um jogo de quebra-cabeças, né? Sim. E a gente tem um SUS que, nesse sentido, é referência na questão de transplante, porque ele realmente organiza uma fila única para justamente você não ter... Não importa se você está no hospital particular ou público, se você tem muito dinheiro, se você é o presidente da república ou... Não tem privilégio. Não usa ninguém, enfim. A não ser que seja uma doação direcionada, né? Caso assim, alguém da minha família... Mas isso só em vida. Sim, só em vida. Mesmo se for e aí tem que ser alguém um da caso minha de família fígado morreu, rim. não é doado. Caso de fígado ou rim. Isso. Fígado ou rim, você pode falar assim, não, eu estou doando para aquela pessoa. Tá? Fora isso, você não tem como furar, então, coração... Quando eu morrer, eu quero doar o meu...
Aí não Fígado não tem muita osante. condição. Aqui no Brasil é um processo mais complicado. E, na verdade, seria muito mais fácil se a gente tivesse o maior número de doadores, né? Sim. E a gente tem ainda hoje cerca de 51% das famílias que recusam a doação de órgãos após a morte de um familiar, até porque é um processo de luto muito delicado e é um momento muito ruim para você falar com a família. Ou seja, eu posso querer doar os meus órgãos quando eu falecer, mas se eu não deixar os responsáveis pela minha morte ali avisados, eles podem não saber, podem não compactuar com a mesma ideia. E aí você imagina, eu venho a óbito e aí vem alguém num momento de dor da minha família e fala assim, olha, vamos tirar os órgãos aí, tal, abrir, porque vai salvar um monte de vida. E é uma coisa muito invasiva, literalmente, Sim. principalmente por um país que tem uma moral católica muito forte, você rasgar o corpo de um morto é uma coisa que é muito emblemática, porque para os cristãos, literalmente, o corpo é algo inviolável após a morte, então você não pode fazer esse tipo de coisa. E aí isso acaba dificultando o aumento da doação de órgãos, tá? Sim. Então é importante que você tenha ali um documento ou algum aviso, até para na rua, em caso de acidente, se você vier a óbito, que quem te encontre ali, olha, sou doador de órgãos, tá? Eu quero doar todos os meus órgãos. Sim. E aí a família não tem muito o que fazer, porque ela não pode vetar, tá? Se é um direito, se é uma decisão sua, tem um documento registrado, você pode fazer o que você quiser, porque, aliás, mesmo após a morte, a decisão é sua ainda. Agora, se você não tomou posição, a família tem que decidir por você. E o Brasil é uma das referências aí em transplante de órgãos, não só de Sim, coração, como todos não, de os órgãos, todos. né? E como eu disse, só não aumenta porque a gente ainda tem uma falta de esclarecimento da importância da doação de órgãos após a morte. A quantidade de órgãos não é grande, mas a eficiência dos Sim. transplantes é enorme. Não, raramente a gente perde, justamente pelo sistema integrado, né? Então, quem quer doar, raramente tem um órgão desperdiçado, Sim. porque você já sabe para onde vai. Então, assim, eu quero, tá bom. Então, você já põe na rede, a rede já encontra um receptor possível na região, naquele período, e quem está esperando um órgão nessas circunstâncias de emergência, obviamente não está trabalhando, você vai falar assim, não posso ir hoje. Não. O cara vai para o hospital Opa. imediatamente, é preparado e o transplante vai ser feito. Sim, sim. E me perguntaram, a gente estava conversando, eu lembrei, me perguntaram, poxa, mas como é que funciona e tal? A pessoa morreu e vai doar o coração. Então, é morte encefálica. Então, ou seja, o coração tá bombeando ali, então o coração não parou, o sistema nervoso central sim parou, né? Sim. Porque existe um marcapasso natural, enfim, o nódulo sinoatrial, então o coração tá funcionando, a operação ali basicamente é abrir, retiro o coração, coloco No gelo. no gelo, 4 horinhas, 6 horinhas, como você falou, meu. Depois é só, no caso, abrir o Faustão. Aliás, alguns alunos nem sabem ou não sabiam quem era o Faustão. Você acredita? A Nossa. galera parou de ver TV mesmo, assim. Realmente, foi um ícone da TV aberta, né? E como a TV aberta, depois da era dos streamings, a nossa geração de alunos hoje, majoritariamente, é uma geração de streaming, Sim. programa de televisão, para eles é uma coisa de dinossauro. Exatamente. É coisa de cringe. Exatamente. Nem sei se Bom, usa mais essa palavra. você tá sendo cringe ao falar cringe, hein? E aí depois, meu, é só abrir, junta a artéria, junta a veia, a hora que junta a aorta ali, meu, volta o sangue, né? O sangue, o paciente ele fica com o coração externo, né? Uma máquina que faz o papel do coração, Sim. enquanto tá Bombeando ali. tá colocando o outro depois, meu. Conectou a aorta, volta o sangue e aí depois é só acompanhar. Como é o caso do Faustão agora, né? Ele tá ali em observação. Tem que ficar. Depois, todo o procedimento de transplante, você fica na UTI um tempo, porque não tem hipótese de você ficar fora. Não é uma cirurgia normal, você tem que ver se o corpo não vai ter nenhum tipo de rejeição ao órgão. Então, o paciente também sabe que ele corre esse risco. Você vai ter que tomar uma série de remédios depois ali para evitar qualquer tipo de infecção ou rejeição. E aí depois, se nada der errado, vida que segue, normal. Tem pacientes transplantados aí que tem uma vida longeva, e vai longe isso aí. Vale lembrar que o Brasil foi um dos primeiros países do mundo a fazer transplante cardíaco. Se não me engano, a gente foi até o primeiro a fazer o transplante cardíaco. Isso eu não sabia. Aqui no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Foi um dos pioneiros nessas técnicas cardíacas aí. E é uma referência, durante anos foi referência.
E a gente tem na lei, já que você levantou ali que a gente não decide, né, se é rico, se é pobre, se nada para furar a fila, justamente porque está na Constituição de 88, uma cláusula dizendo que passa a ser proibida a venda de órgãos ou sangue. Porque antes da Constituição de 88, você poderia muito bem chegar para uma família e falar assim, ó, seu esposo faleceu, eu quero comprar os órgãos dele. Eu pago para você. E aí se criou um mercado ali de órgãos que a Constituição de 88 matou. Ou seja, não tem mais essa possibilidade. Você não pode nem oferecer dinheiro para alguém doar sangue para algum parente seu. Falou, estou pagando, por favor, doar sangue. Isso é crime. E nem receber por isso, tá? Então, a Constituição de 88 limitou esse tipo de ação, sabendo como o Brasil é, né? O que teria de gente aí possivelmente sequestrada para ter órgãos arrancados não ia ser brincadeira se isso valesse dinheiro. A lá filme mesmo. Exato, a lá do filme. leste europeu. E acontece, isso que eu ia falar, acontece no leste europeu, país ali próximo à Turquia, isso é uma tradição não, né? Mas é uma infeliz realidade de sequestros ali para extração de órgãos. Sim, o filme O Açougue. O Açougue 1 e o Açougue 2. Assistam. Próximo assunto, por favor, penúltimo assunto. Aí total para o nosso professor Thiago Rosante. BRICS. Isso aí foi uma bomba da semana, mas uma bomba que a gente também já vem cantando, né? Sim, já vem falando do papo da China crescendo e a China exercendo seu soft power, um poder que não é bélico, um poder econômico, um poder diplomático, onde ela vem comendo pela beirada, tá? Isso aqui é a consolidação do soft power chinês, da China muito feliz de olhar para isso aqui e falar assim, olha, realmente eu estou provando o meu poder, porque não falta gente querendo entrar no meu grupo. Poxa, eu tava vendo ali, ó, pedidos de adesão, meu, absurdo, eu não tinha essa noção. Tem muito, e na verdade aí são os pedidos oficiais, tá? Das sondagens, que são os extra-oficiais, que não mandaram carta para o BRICS pedindo adesão, se eu não me engano já eram 43, tá? Então, assim, é um número bem considerável. Até essa última reunião que foi feita semana passada, eram 23 pedidos oficiais de adesão, e o BRICS decidiu que eles iriam fazer adesões parciais de alguns grupos pequenos, então de 3 a 6 a cada vez, tá? De 3 a 6 países ingressando, dentro de um processo de, olha, vocês vão receber o convite. Óbvio que a palavra convite é muito formal, mas no fundo é aquela coisa, você já pediu, ou seja, você já quer, então estou te convidando só para oficializar, para ser uma coisa assim de partir, partir diplomaticamente de quem já faz parte do grupo, que você está sendo convidado para entrar no grupo, a gente sabe que você quer, mas agora formalmente a gente está te convidando, tá? É aquela coisa, venha fazer parte da minha rede, enviou uma solicitação e aí você aceita ou não, se você quiser, é bem esse papo aí. E aqui o que aconteceu foi que agora nessa reunião já ocorreu a entrada de 6 nações, né? E já entraram? Já. A partir de 1º de janeiro de 24, elas já fazem parte oficial do BRICS, com algumas limitações ali que eles vão fazer no processo de transição, mas elas já fazem parte. Então você teve a entrada da Argentina, apadrinhada, obviamente, pelo governo brasileiro, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. Entraram. Tá? Também o Egito, a Etiópia e teve mais um, quem foi o outro que eu agora não estou me lembrando, Argentina, Etiópia, a Arábia Saudita, Emirados Árabes, Egito, esqueci o 6º, eu me esqueci, tá? Mas são países que vão conseguir aí fazer com que o BRICS tenha um grande poder econômico. Você vai ter literalmente o BRICS agora com um PIB maior que o G7. Todo mundo quer encostar na China. Por quê? Não, e a Arábia Saudita, querendo ou não, né, meu? E aí, se você for analisar isso, né, você vai pegar e fazer essa análise e vai falar assim, poxa, por que você vai ter esses países sendo aceitos? Né? Qual é a lógica da aceitação desses países? Muitos deles dinheiro, obviamente, dinheiro, é grana, tá? Então você vai falar assim, bom, você vai ter aí a grana sendo injetada, é um dinheiro importante que literalmente passa a ser válido pro grupo. Por quê? Porque o BRICS tem um banco que quer rivalizar com um FMI, com o Banco Mundial, para financiar ali obras, empréstimos a nações que estão necessitadas, com taxa de juros razoavelmente mais baixas. E aí você consegue
Emirados Árabes e Arábia Saudita, Que isso, é cara. um caminhão de dinheiro entrando no bloco, tá? Um caminhão de dinheiro entrando no bloco. E aí, quando você pensa nisso, você vai falar assim, poxa, vale a pena? Sim, vale a pena. São países que agregam economicamente ao bloco, tá? E que vão ter muito peso. A exceção disso é a Argentina, que está numa crise, mas foi apadrinhada pelo Brasil, que vem nesse momento, literalmente, trazer uma preocupação com a possível eleição na Argentina. E aí Sim. o Brasil está fazendo esse movimento, esse esforço enorme para que a Argentina faça parte do bloco, para tentar dar um viés de ajuda econômica num futuro breve para a Argentina, para que a eleição não radicalize um governo na Argentina, não coloque um governo ultra-radical de direita na Argentina, Que é o com nosso Elvis discurso Presley. com um discurso que não compactua, inclusive com o BRICS ali, porque apesar de você ter Arábia e Emirados, o discurso desses caras é um para dentro de casa, mas globalmente é outro. E o discurso do Milei, que está liderando as prévias na Argentina, é um discurso literalmente radical para ambos, tanto numa política interna como para uma política externa. Isso não agrada muito países como Rússia e China. Tá? Então, dentro desse contexto, você tem aí um novo jogo geopolítico, o BRICS aí com uma posição agora muito mais emblemática, porque se agora ele já representa 32% aproximadamente do PIB mundial, tá? Contra 30% do G7, dizem que em 2030 o BRICS vai, se tudo continuar numa previsão pessimista, que o BRICS terá cerca de 50% do PIB do mundo dentro do seu grupo. É um bloco forte, hein? Não. E É um bloco, na verdade, o maior bloco de todos. para muita gente, isso já é um aviso claro, é um sinal claríssimo para quem não acredita do ocaso do poder geopolítico norte-americano. Os Estados Unidos, com a sua interferência militarizada, na maioria das vezes em muitos países, vem perdendo cada vez mais espaço, cada vez mais voz, e tende a se radicalizar, porque vem perdendo espaço e tende a tomar medidas mais duras. Mas aqui você já tem pedidos da Venezuela para ingressar no bloco, de Cuba para ingressar no bloco. Você tem pedidos ali de países do Sudeste Asiático. Então você vai tendo muita gente querendo ingressar nesse bloco. E você tem já gente da Europa de olho nesse bloco. A França tinha pedido para fazer parte da reunião, mas não foi levado em consideração o pedido justamente pela posição francesa em relação à guerra da Ucrânia. Então aí, obviamente, a Rússia falou, não, vocês estão loucos, o cara tá me xingando, vai trazer para reunião aqui da nossa casa. Tá aí defendendo a OTAN, enfim, não vai rolar. Então, e a Europa se sente agora numa posição em xeque, porque a posição ocidental de Europa e Estados Unidos como blocos definidores das questões do mundo passa a ser colocada realmente em xeque. Porque assim, a gente não vai precisar mais de vocês. O jogo virou. E o papo é que talvez role uma moeda do BRICS a curto prazo para fazer transações econômicas entre os países do bloco com essa moeda para não precisar mais do dólar. O dólar, sem ser lastro mundial, vai despencar em valor. Então, assim, são as ações chinesas para conseguir enfraquecer o poder geopolítico norte-americano não são bélicas. A China nunca quis entrar numa guerra com os Estados Unidos. A questão chinesa é o soft power, é o apoio diplomático e econômico a nações que são periféricas. E ela foi criando esses tentáculos nessas nações e hoje você tem uma relação fortíssima. Tá? Cara, BRICS também é outro assunto que com certeza... Esse também é carta batida porque está desde o começo do ano. Essa discussão vem desde o começo do ano. Sim. A questão da China como nova grande potência econômica vem desde o começo do ano. Então, isso aí vai aparecer certamente. Sem sombra de dúvida. No mínimo, 2 assuntos. E aí, pegando o transplante ali, sistema cardiovascular também vai aparecer, enfim. Isso aí eu não duvidaria não em provas menores, em vestibulares menores, aparecer que eles ainda montam as provas um pouco mais tarde. Sim. Não, e aproveitam... pode ser que não seja ligado ao assunto, mas o assunto sistema cardiovascular... Sim. Sabe? Vão compatibilidade usar como mote sanguínea, ali. Entendeu? Então, é algo que faz puxar e lembrar do conteúdo em si. Agora, esses outros dois, eles estão prontos já. Certamente. Estão prontos já. Agora vamos ver o que vai dar, né? E tem mais uma notícia aí, inclusive, de um país do BRICS, né? Um país do BRICS. Por favor, última notícia do nosso episódio. Olha lá. A Índia foi o primeiro país a pousar no polo sul da Lua. Dark Side of the Moon. Lembrando que a Rússia tinha tentado, né? Mandou e explodiu. Outros países já tinham tentado lançar sondas para essa região da Lua,
Mas o Japão tentou e a sua sonda também perdeu o contato, porque literalmente é uma zona, como diz, né, escura, que não tem comunicação com nada. Você não sabe o que tem, você não sabe como funciona essa zona crepuscular da Lua que nunca bate sol. Isso. Ninguém sabe o que vai ter ali. O que se sabe é que, por estudos de satélite, você tem ali crateras muito grandes, isso se sabe, mas ninguém sabe realmente o que existe nessas crateras. Eu posso, literalmente, por meio de satélite, identificar a elevação ali do solo, né? Mas para por aí. E eles estudam ali na região uma possibilidade de uma grande reserva de água congelada. Sim. Então, essa é a grande lógica dessas buscas, que você pode ter água congelada ali nesse hemisfério sul da Lua, onde você não tem a luz solar, e que essa água congelada pode ter, inclusive, vestígios da origem da formação do sistema solar ali, ou seja, de traços de quando a Lua se formou, por que ela virou um satélite, por que ela entrou em órbita da Terra, tudo isso estudado pela física, fora as questões biológicas de poder encontrar uma microbiologia muito rica ali, às vezes congelada nessa água, o que a gente não pode descartar, fora a questão comercial de você ter água, ou seja, um possível reservatório, água que é um bem vital, num satélite que é razoavelmente acessível para o ser humano, né? Volta naquilo, muito mais fácil chegar na Lua do que, né, pegar o submersível e ver o Titanic. Ah, exatamente. Então é muito mais acessível, muito mais fácil. E economicamente hoje, obviamente, é uma coisa inviável a gente pensar nisso, mas num futuro não tão distante e em caso de necessidade... Nessa toada que o ser humano está levando o planeta... Então, vai faltar água. Quem sabe a gente não consegue aí ter uma reserva que ainda possa ser explorada, tá? O duro vai ser o custo dessa água, né? Nossa Senhora. O custo dessa água. Você imagina? Se eu comprar uma garrafinha hoje aqui por R$4,50... Você imagina o pessoal do capitalismo já pensando como fazer propaganda, água exclusiva, vinda da Lua, purificada, com... essa aqui rejuvenesce. Com pH especial, pH lunar. Vem desde o Big Bang. Exato. Essa água aqui, ó... Tem uma idade que, na época dos dinossauros, essa água já estava na Lua. Então, meu amigo, aproveita, prova essa água. Ia ser uma onda de consumo da turma A aí... Se der na mão dos americanos, eles vendem, meu, e faz um puta negócio que eles conseguem, né? Deixar tudo no show. O capitalismo ia fazer isso aí ser muito atrativo, viu? Muito atrativo. E, cara, assim, o que a Índia... Isso é uma pergunta... Assim, o que a Índia aparece para o mundo com uma missão dessa? Qual a importância da Índia aí para o mundo? Enfim, você pode nos ensinar um pouco. Por que a Índia está fazendo isso, né? Primeiro, para quebrar um pouco o estigma que a Índia tem de ser um país de segunda categoria. A Índia sofre um pouco ainda com um certo preconceito mesmo, em relação ao número de habitantes do seu país, lembrando que hoje já é o país mais populoso do mundo, ultrapassou a China, tá? E em relação à qualidade dos seus produtos. Muito similar ao que a China sofreu 10 anos atrás. Exato. Que era aquela coisa, o produto chinês, tem muito produto, é baratinho, porque é ruim, quebra rápido. E hoje a gente sabe que o mercado chinês, ele abastece tantos produtos baratinhos que realmente vão quebrar muito rápido, de uso muito curto, como produtos peças que vão para mercados internacionais de artigos de luxo. Sim. Então você não vai ter só o produto baratinho. E a Índia ainda sofre com essa visão. Então, isso para a Índia também era uma forma de geopoliticamente se mostrar como uma nação que é de vanguarda, que tem ciência e tecnologia de ponta, que está explorando missões que antes eram literalmente exclusivas de países muito ricos e poderosos, ou seja, é uma forma de mostrar também o seu novo posicionamento geopolítico. Olha, eu tenho dinheiro, tanto que eu tenho dinheiro que eu estou investindo em ciência. Exato. E só investe em ciência quem tem dinheiro. E investindo mesmo em ciência. Exato, em ciência. E lá tem cientistas fantásticos. Sim, em ciência pura aplicada. Não é uma ciência comercial. Eu estou fazendo isso porque eu vou vender algo depois. Não é uma ciência comercial, é uma ciência pura aplicada. Isso aqui não vai ter retorno imediato para a Índia. Mandar um satélite que seja para a Lua é caríssimo. E eles estão gastando esse dinheiro. E aí você já mostra literalmente para o mundo, olha, eu tenho grana. Tanto que eu tenho grana que eu não preciso de cientista de lugar nenhum, tecnologia de ninguém. Eu desenvolvi a minha, mandei minha sonda para lá, ela pousou e está se comunicando. Então... Muda muito para você sentar e fazer negócio. Sim, inclusive para fazer parcerias tecnológicas. Por quê? Porque
Muita gente tentou e não conseguiu. E aí, encostar nos caras e falar, como que você conseguiu? O que que rolou aí? Tá? Vale lembrar que há uma possibilidade, tá? Não tão distante, de que existe investimento a curto prazo para que o ser humano comece a criar colônias ou na Lua ou em órbita da Terra, numa estação espacial. E esse projeto já não é mais tão fantasioso, já existe realmente esse projeto já no papel, com levantamento de dados, custo e etc., para que isso possa acontecer. Então, tá na Lua, explorar melhor a Lua, entender os recursos que você pode, o que dá ou não dá para ser usado na Lua, é fundamental para um projeto desse porte. Opa, vamos colonizar a Lua. Vamos ver se a gente ainda assiste isso, né? Então, eu não sei se nós assistiremos, mas quem tá nos ouvindo aí, o pessoal da época do vestibular, eu acho que sim. E vale lembrar que a gente hoje pode achar isso uma coisa absurda, mas vamos fazer uma referência histórica rápida. Antes das grandes navegações, falar que você ia cruzar o Atlântico era uma coisa bizarra, absurda, que você ia se matar. Depois do Cristóvão Colombo e o grupo de navegadores que veio depois dele, isso passou a ser uma coisa factível com um novo continente descoberto. Sim. Hoje, a gente acha um absurdo falar de chegar em Marte, na Lua e tal. Quem sabe daqui a 50 anos vai estar aqui uma galerinha apresentando um podcast falando que as provas de vestibular de Marte estão abertas e aí você tem que se inscrever. Vou fazer Mad Marte. Não dá pra saber, né, meu irmão? Não dá pra saber? Vamos ver o que acontece. E a coisa anda, né, mudando tão rápido, cara. Sim. Tão rápido. É uma coisa, não sei se é a curto prazo, mas é um médio prazo bem factível, tá? Talvez eles digam que nós estamos viajando, mas quando acontecer, por favor, voltem. Gravem esse podcast e cobrem isso da gente, mesmo morto, porque se acontecer, eu quero que coloquem lá no meu túmulo, tá? Visionário. Isso. Eles já sabiam. Matheus, pode subir isso para a nuvem, deixa aí 4 cópias salvas em diferentes Big Datas, enfim, vamos embora. Bom. Fechou? É isso, né? É isso. Rosante, valeu pelo episódio. Vamos lá. Dessa semana. Estamos aqui encerrando o H Plus News e já fica a dica aí para você que já está pensando nos processos seletivos. Monta uma playlist, vem ouvindo aí todos os episódios. Certeza que vai servir de gatilho mental para um monte de coisa que você estudou, tá? E vai te ajudar muito durante a prova. Fechou? Aproveita que você ainda não precisa fazer prova em Marte. Aproveita, passa agora, porque ano que vem já tem Enem aí, segunda fase. Mentira, eu não sei se isso aí vai pra frente. Ainda é uma dúvida. Ainda é uma dúvida. Mas vamos lá. Vamos lá. É isso. Valeu, Rosante. Obrigado, Matheus. Obrigado. Um beijo. Tchau. Até mais.